O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho. E como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estava falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne e nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos estar assentados por um momento. Queridos irmãos e irmãs, nesse tempo de Páscoa, a liturgia nos apresenta as primeiras aparições de Cristo ressuscitado aos apóstolos, que tinham a missão exatamente de continuar a sua obra salvadora iniciada por Cristo. Mas eles continuam tendo muitas dúvidas. As mulheres, quando vão ao túmulo, vê ali um jardineiro. E na verdade era a pessoa do próprio Cristo que ali estava presente, ressuscitado. Naquele homem, um jardineiro, poderíamos assim dizer, num trabalhador, é Cristo presente nas realidades humanas da vida. Cristo também vai ao encontro dos discípulos que estão trancados com muito medo de sofrer as mesmas consequências que Jesus sofreu, padecendo a paixão e morte. E Jesus se coloca no meio deles. Então, é Cristo mesmo que vai ao encontro deles para fortalecer a fé profundamente abalada. Então veja que a iniciativa sempre é de Deus. Deus é que vai ao encontro. Deus mesmo é que se revela a cada um de nós o seu amor, a sua bondade. Por isso, diante da desolação, do medo, do fechamento,
Jesus toma a iniciativa e vai colocar-se no meio deles. E assim nós vamos ver também na primeira leitura de hoje, da carta de São Pedro, e Pedro, portanto, cumprindo a missão de dizer que é em nome deste Jesus que os judeus crucificaram, que eles anunciam a boa nova do reino. E Pedro os responsabiliza por esta morte de Jesus, por esta violência, não é, que culminou na morte de Jesus na cruz. Então, Pedro, cheio de coragem, anuncia o Cristo ressuscitado diante do povo, dizendo: o Cristo que vocês mataram, Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. Então, veja esse salto qualitativo da vida de Pedro, que de um momento antes era um homem corajoso, mas depois ele acaba negando Jesus, arrepende amargamente, e agora ele dá testemunho, responsabiliza as autoridades por tudo aquilo que aconteceu. Este Jesus que vocês mataram, Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas oculares, né? Porque eles conviveram, estiveram juntos, presenciaram. Então, Pedro cumpre a sua missão de ser testemunha, e agindo com sinais que Jesus ainda está vivo. Jesus não saiu do mundo, entrou na esfera de Deus e deixou a igreja, o mundo, os seus amados discípulos abandonados. Não, mas ele se faz presente. Ele entrou no mundo de Deus, é verdade, mas ele continua presente na vida da igreja, na vida da comunidade. Então, por isso, a ação de Pedro prova isso, sobretudo quando ele cura um coxo que estava na porta do templo, pedindo esmolas. O primeiro sinal, podemos dizer que o primeiro milagre que aconteceu, quando Pedro encontra este homem sentado na porta do templo, pedindo esmola. E o que Pedro diz? Pedro diz: olha, ouro e prata nós não temos, mas aquilo que temos nós te damos. Em nome de Jesus, eu te ordeno, levanta-te e ande. E no mesmo instante, o homem se levantou e pôs-se a glorificar a Deus, dando testemunho desse grande milagre, desse grande sinal operado em nome de Jesus pelos apóstolos. E hoje, quem é que deve realizar esses sinais? Não em nosso nome, mas em nome de Jesus, pela fé, pelo testemunho. Somos nós, a igreja, a comunidade. Não é? Então Pedro testemunha Jesus com as palavras e gestos, e faz um apelo ao arrependimento. Não é? Então ele disse, não é, para aqueles que causaram a morte de Jesus, dizendo: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados. Então Pedro conclama a comunidade a reconciliação, converter-se, voltar-se atrás, arrepender, para que o pecado seja, portanto, perdoado. E depois nós temos a segunda leitura, que João também nos lembra
que nós devemos amar e devemos dar testemunho, não é? Vivendo o que se conhece e se anuncia. Então isso é muito importante. Quem diz conhecer o Senhor e não vive a sua mensagem é um mentiroso, e a verdade não está nele. Então é um forte apelo à coerência entre fé e vida. São duas realidades que devem andar sempre de mãos juntas, de mãos dadas: fé e vida. A fé divorciada da vida não é fé. Por outras palavras, nós devemos dar testemunhos da nossa fé, não só através da palavra, mas sobretudo através das obras, através das atitudes. Pois assim já nos lembrava São Tiago, não é? A fé sem obras é morta. Aquele que diz que tem fé, mas não tem nenhuma obra, nenhuma ação que revele de fato esse amor, essa dedicação a Jesus, é uma fé morta, é uma fé que não produz nada. Então a fé é preciso que ela seja testemunhada com a vida, com atitudes concretas, né? Então aquele que diz que conhece o Senhor e não vive a sua mensagem é um mentiroso. Aquele que diz que tem a fé, mas não tem práticas, também é incoerente com a fé que professa, porque não reproduz na prática a fé que professa. Então é com a vida que nós demonstramos conhecer a Deus, é com a vida, com atitudes. E depois o texto da carta de São João nos diz assim, que nós temos um grande intercessor junto do Pai. Quem é esse intercessor? É exatamente Jesus. Ele é o nosso intercessor. Então, aquele que nele acredita, aquele que tem a fé, mesmo que tenha pecado, pode ter a certeza de que nós temos no céu esse grande intercessor junto do Pai. Ele intercede junto do Pai a favor de todos os pecadores. Então, é o que nos fala a carta de São João hoje, né? Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Então, temos junto do Pai um defensor, que é Jesus Cristo, o justo. Ele é o nosso defensor. E depois temos no Evangelho o ressuscitado, como disse, que aparece à comunidade por diversas vezes após a ressurreição e convoca a comunidade para ser testemunha. Cristo está vivo e continua a ser o centro da comunidade. Então é Jesus mesmo que toma a iniciativa. Ele aparece aos apóstolos desejando-lhes a paz. A paz esteja convosco. Ele que toma a iniciativa. Então, a reação dos apóstolos, num primeiro momento, que hoje nos apresenta o Evangelho de Lucas, é exatamente esta. A reação deles. Eles ficam apavorados, com medo, pensando estar vendo um fantasma. E Jesus apresenta provas de sua identidade, provas físicas. Ele mostra as mãos, os pés e come com eles. Provas físicas, mostrar as mãos, os sinais da morte. Ele está vivo,
mas ainda traz os sinais da morte. As feridas ainda estão abertas, a ferida das mãos, dos pés e do lado. Qual é a nossa missão? É sanar essas feridas, curar essas feridas, que continuam abertas na vida do povo, na vida da igreja, na vida daquele que sofre. São as chagas abertas de Jesus, que continuam abertas, aonde há o sofrimento, aonde há a exclusão, onde há, portanto, o pecado. Então, há provas físicas da sua identidade de ressuscitado. Também provas bíblicas. Ele abre as inteligências para compreenderem as Escrituras, que Jesus devia ressuscitar. Lembramos dos 2 discípulos a caminho de Emaús, né? Caminhando, desolados. Jesus se põe a caminho com eles, né? E Jesus explicava as Escrituras, mostrando para eles as passagens a respeito de tudo aquilo que devia acontecer, que o Filho do Homem devia sofrer muito pela mão dos pecadores, eles iriam entregá-lo para ser crucificado, mas ao 3º dia ele ressuscitaria. Então, provas bíblicas, abrir a inteligência para compreenderem as Escrituras, que Jesus devia padecer e ressuscitar. Então, a Bíblia, a palavra, é a chave de abertura para que nós possamos também adentrar esse grande mistério da paixão, morte e ressurreição. E depois dessas provas físicas e bíblicas, Jesus aponta para a missão: vós sereis minhas testemunhas. Ser testemunha é conhecer, viver e anunciar a mensagem de amor que Jesus trouxe. Cristo continuará vivo na igreja através dos apóstolos. E hoje, através de cada um de nós batizados, também somos enviados, somos chamados a serem testemunhas. Vós sereis minhas testemunhas. Então esta é a missão: ser testemunha, conhecer, viver e anunciar. 3 verbos importantes: conhecer, viver e anunciar a mensagem de amor, né? Então por isso nós temos que conhecer Jesus, fazer a experiência do ressuscitado na nossa vida, conhecer. Depois, viver. Não adianta conhecer, tem muitas teorias bíblicas, teológicas na cabeça, se ela não passa para o coração, e do coração para as mãos, e das mãos para os pés, ela não serve para nada. Então, o conhecimento é importante, mas precisa-se viver aquilo que se conhece e anunciar a mensagem, portanto, de amor que Cristo trouxe, né? Então essa é a nossa missão. Por isso São João nos recorda naquele que diz que fala que ama a Deus, não é? Mas não tem a prática, não tem as atitudes, ele é um mentiroso. A verdade não está nele, né? Quem diz eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, né, é mentiroso, e a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Então o testemunho precisa vir carregado de conhecimento, de vivências práticas, para que esse testemunho tenha credibilidade. Senão a gente não vai testemunhar nada, se nós não nos preocuparmos com a qualidade da nossa fé. Às vezes a gente diz assim, eu tenho muita fé ou pouca.
não se trata disso, de ter muita fé ou pouca fé. Trata-se de perguntar qual é a qualidade desta fé, qual é o grau de engajamento que tenho, que prova, que dá testemunho, que realmente eu acredito que eu tenho fé. Então isso que é importante, né? Aí o testemunho é verdadeiro, senão são palavras soltas, atiradas ao vento, que não muda nada, mas as nossas atitudes mudam, não é? Então que nós nos deixamos converter por força da palavra de Deus, para que nós possamos ser testemunhas da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, com a nossa prática e com a nossa vida.